Fala galera, tudo bem com vocês? Vini Martucci da página Reações do Medo. E hoje vou reagir a um vídeo que está na página do Elton. Se você não segue o Elton ainda, tá perdendo o quê, meu filho? E hoje vamos falar sobre uma cidade chamada Salem, ou para nós, Salem. Vamos levantar várias perguntas bem polêmicas. Fique ligadinho! Bora pra mais um react! Bruxa voando, nem poção borbulhando, tem vizinho apontando o dedo, criança chorando, gente inocente morrendo. E o pior, tudo isso aconteceu de verdade. Só um adendo aqui, é uma cidade que hoje é uma cidade muito turística, né? Salem, quem gosta do nicho de terror, de sobrenatural, de histórias, de filmes que marcaram época, Salem é uma das cidades, assim, fantástica, pelo que eu vi, né, através de vídeos. Porém, guarda uma história bem triste, uma história de acusações, história, assim, de realmente fazer a gente pensar na nossa vida. The Puritans believed the devil's influence was not abstract, but tangible. Agents of the devil had the power to spoil crops, cause plagues and illness, and generally torment the innocent. Fala pessoal, tudo certo? Vocês pediram e eu estou aqui novamente na Cidade das Bruxas. Esse momento é muito especial para mim, porque muitos de vocês chegaram pelo meu outro vídeo, né, aqui do canal. Então, é uma forma de também celebrar tudo que nós vivemos de lá pra cá. E claro, na minha temporada favorita de Halloween. Hoje eu vou encarnar a versão Elton, contador de histórias, que eu sei que vocês amam. E a gente vai falar sobre a história do julgamento das bruxas. O meu outro vídeo era bem mais despretensioso, eu tava com os meus amigos aqui, a gente tava só passeando. Era um vlog normal, então eu não foquei tanto na história real que aconteceu aqui na cidade, e muitos de vocês me pediram que gostariam de ver eu contando a história real do que aconteceu aqui, sobre o julgamento das bruxas. Então, hoje chegou o dia desse vídeo aqui no canal. Então eu quero te pedir aquele like para fortalecer a nossa amizade aqui. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a playlist de Halloween que tá sensacional aqui, ó. Vários vídeos, vários conteúdos bacanas para você maratonar. Recados dados, então, bora pro vídeo. Em 1692, numa vila puritana chamada Salem, 20 pessoas foram executadas por bruxaria. Mais de 200 foram presas. E as provas? Gritos, pesadelos, um sonho, uma pinta no braço. Só isso foi o suficiente para pessoas morrerem. The most infamous witch hunt in history. But was the devil to blame? Or was something far more human at play? Mas essa não é só uma história antiga de um lugar distante. É sobre o que o medo faz com as pessoas. É sobre o poder nas mãos erradas. E sim, é sobre a gente também. Porque a história de Salem pode ter ficado no passado, mas a lógica do linchamento ainda vive hoje. E se você acha que não, espera só pra ver. A vila de Salem era minúscula. 300, talvez 500 pessoas. Era tipo aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo desconfia de todo mundo. Ali, o diabo era... Engraçado que até hoje isso acontece, né? Eu moro numa cidade pequena de 9, 10 mil habitantes. Todo mundo conhece a vida de todo mundo e todo mundo fala mal de todo mundo. É incrível como isso acontece ainda nos dias atuais. Real, literalmente. As pessoas acreditavam que ele podia estar em qualquer lugar. Na casa ao lado, no campo, na própria igreja ou até dentro de você. E não era metáfora, era certeza. Qualquer coisa virava sinal de bruxaria. Uma mulher que não casava? Bruxa. Um homem que não ia à igreja todo domingo? Bruxo. Uma criança que falava sozinha enquanto brincava? Possuída. Oxi! Então eu já estaria nesse meio aí. Quem já não teve um amiguinho imaginário quando era criança? Deixa eu falar também. Cala a boca que eu tô falando agora. Eu estaria no meio de ser bruxo, então. A colheita deu errado. Alguém fez pacto. Era um clima de tensão constante. Como se todo mundo...
Então você já está entendendo que tudo que era negativo naquela época era sinal que era bruxo ou que o diabo estaria fazendo alguma coisa, né? Então tudo que era negativo. Se ganhasse na loteria seria algo positivo, mas tipo assim, começou a faltar alimento dentro de casa, a colheita não tá dando certo, tá com o diabo. Quando estivesse esperando o próximo surto, a próxima acusação ou o próximo foi ela. Everybody assumes that they are in fact guilty. So the questions go down the line of when did you become a witch? How many familiars have you got? Why have you hurt these children? What are you doing this for? When did you meet the devil? A religião era o centro de tudo, mas não como consolo, como vigilância. Regulava o que você podia comer, com quem podia falar e o que podia sonhar. E somado a isso, ainda tinha guerra rolando nas fronteiras, fome, doenças e um clima pesado. A vila era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir e explodiu. A faísca veio de onde ninguém esperava. Duas meninas, Beth Paris e Abigail Williams, de 9 e 11 anos, filha e sobrinha do pastor da vila, o cara mais temido da comunidade. De repente começam a se comportar de forma estranha. Crises de... Engraçado, né? Tem que ser a filha do pastor, né? Lembrei do filme. A filha do pastor. Rapaz, como é que pode, né? A história nunca muda. Gritos, convulsões, dizem que viam sombras, que sentiam presenças malignas, que estavam sendo tocadas por forças invisíveis. E ninguém duvidava delas. Não era qualquer criança, era a filha do pastor, a palavra sagrada. Logo, as meninas começaram a apontar culpadas, literalmente. Apontavam o dedo, temiam e diziam, foi ela. Abigail and Betty continued to have fits and began to speak of specters tormenting them. Unseen hands that clawed. Peraí, eu já vou abrir uma pergunta polêmica para vocês aí. Tá, por que tinha que ser a filha do pastor? As duas filhas do pastor, beleza, vai. Pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência. Mas como que elas sabiam que a outra pessoa... A questão negativa, então, ela olhava para uma pessoa, não gostava da pessoa e ela é bruxa. E tipo, será que não tinha algo financeiro por trás disso? Uma boa pergunta, né? Responde nos comentários. At their flesh, shadows that whispered curses in their ears. When pressed, they finally named the witches who tormented them. Sarah Good, Sarah Osborne, and Tituba. 3 mulheres foram as primeiras. Tituba, uma mulher escravizada de origem afro-caribenha, que conhecia ervas, contava histórias espirituais, ou seja, fácil de demonizar. Sarah Good, uma mulher pobre, sem marido, que dormia na rua e falava sozinha. Era vista como maluca. E Sarah Osborne, idosa, doente, que não frequentava tanto a igreja e tinha uma vida considerada fora do padrão. Elas já eram vulneráveis. Bastava um empurrão e o empurrão veio em forma de histeria coletiva. O que começou como um caso isolado virou uma epidemia de acusações. A comunidade entrou em pânico. Qualquer sintoma estranho era bruxaria. E o pior, o medo virou moeda. Se você acusava alguém, se protegia. E se não acusava, começava a parecer suspeito. E aí surgem os tribunais. Tornando uma histeria coletiva, né? O governador criou uma corte especial para lidar com os casos. Court of Oyer and Tormentor. Nome bonito, né? Mas lá dentro era um circo. Um pesadelo institucionalizado. Não tinha advogado de defesa. As provas eram surreais. Se alguém dizia que te viu num sonho fazendo mal, isso já valia. Sonhos viravam sentença, manchas na pele viravam marca do demônio, gritos de adolescentes histéricas viravam verdade absoluta. E quanto mais gente era acusada, mais legítima parecia a história. O povo começou a competir com quem gritava mais alto. E quem ficasse quieto era o próximo. Tituba's confession would have dire consequences as rumors, fear, and panic quickly spread. There was a contagion of accusations alongside a contagion of the mysterious affliction that tormented Betty and Abigail.
Algumas histórias ficaram marcadas até hoje, como a da própria Tituba, que percebeu rápido: ou eu confesso ou morro. Ela inventou um monte de coisa falando que os juízes queriam ouvir e conseguiu sobreviver. Virou prova viva de que o diabo rondava a vila. Ou Sarah Good, que morreu enforcada dizendo que era inocente. A filha dela, de 4 anos, também foi presa. Rebecca Nurse era uma senhora querida, religiosa, respeitada. Mesmo assim, foi condenada. A execução dela foi um choque. Fez muita gente, até os mais fanáticos, começarem a duvidar. E talvez o caso mais brutal de todos. Giles Corey, de 81 anos, se recusou a declarar no tribunal. Como punição, foi esmagado com pedras. E as últimas palavras dele: Meu Deus, cara. mais peso. Uma frase que virou símbolo e até hoje arrepia. Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica para vocês. Essas duas meninas que eram filha do pastor, será que eles não acharam uma forma, né? Colocaram a culpa no diabo, mas acharam alguma forma de acusar as pessoas desse tal nível para poder aniquilar essas pessoas da vila? Porque eu fico pensando assim, eu tô dentro de uma comunidade e a gente às vezes, como diz o ditado, o santo não bate uma pessoa, ou você não gosta do jeito que a pessoa fala, o jeito que ela age, porém, você fica na sua, né? Cada um tem um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de se expressar, mas eles acharam um jeito de colocar a culpa no diabo, dizendo que era bruxas, e assim aniquilava as pessoas da vila, dessa forma. Então elas acharam um jeito, né? Ou o pastor achou um jeito de usar o diabo, usar essa artimanha para tirar as pessoas que ele queriam, para assim ele moldar a vila da forma que ele queria. Olha isso, pessoas que usam a rede social para acusar porque não gosta do seu estilo de vida ou não gosta do seu estilo de se expressar e começa a apontar o dedo da mesma forma que era em Salem antigamente. Só que naquele tempo a justiça era um pouco mais penosa, né? Levava até esse nível de tirar a vida de outra. Você acredita que nos tempos atuais ainda existem pessoas como esse pastor ou como essas filhas do pastor? What say you, Corey? Na verdade, eu não fiz nem perguntas, né? Eu levantei questões pra gente pensar. Aos poucos, a ficha começou a cair. O povo começou a perceber que estavam matando gente boa. Vizinhos, amigos, gente de fé. Até os líderes religiosos mais conservadores começaram a falar contra os julgamentos. Um deles disse: melhor 10 bruxas culpadas soltas do que um inocente morto. Um pensamento simples, mas que até hoje muita gente não entendeu. O governador, William Phips, dissolveu o tribunal, proibiu as provas espectrais. Os julgamentos começaram a perder força. O caos foi cessando, mas o estrago já estava feito. Em 1693, os julgamentos acabaram oficialmente. Mas Salem nunca mais foi a mesma. Salem in 1692 was a mix of rigid religious doctrine, interpersonal conflict, and paranoia, which became the perfect grounds for mass hysteria to start. Décadas depois, alguns dos juízes vieram a público pedir desculpas. Em 1706, uma das meninas acusadoras, Ann Putnam Jr., confessou que mentiu. Disse que foi manipulada, chorou, pediu perdão, mas já era tarde demais. Em 1957, Faço também um adendo aí, ó, essa histeria religiosa. Eu tenho a minha religião, você deve ter a sua religião. Cara, mas não entra em fanatismo religioso, não. Eu vejo muitas pessoas que deixam de entrar dentro de uma igreja pelo simples fato da outra ficar olhando pra ela e ficar apontando o dedo. Olha, aí aquela pessoa tá vindo na igreja, mas ela faz isso, aquilo. Quem é você na fila do pão, infeliz? Massachusetts declarou inocentes todas as vítimas. E só em 2001, sim, 2001, veio a absolvição oficial das últimas pessoas condenadas. Ou seja, foram mais de 300 anos para reconhecer o erro. Mas a pergunta que fica é: isso tudo ficou mesmo no passado? Porque hoje a gente não usa forca, mas o linchamento continua. Redes sociais viraram um tribunal. A acusação vem em um tweet, o julgamento em stories, a execução é o cancelamento. A lógica é a mesma: apontar, atacar, excluir, muitas vezes sem entender, sem ouvir, sem pensar. Salem não acabou, só mudou de roupa. O medo continua e a sede de condenar também. E aí eu te faço uma pergunta como reflexão. E você? De que lado estaria em 1692? Seria quem acusa, quem se cala, quem acredita sem questionar, ou quem levanta a mão e diz:
isso tá errado. Se você nunca pensou nisso, talvez já tenha escolhido um lado. Uma boa reflexão. Que lado você estaria naquela época? Cara, eu vou falar por mim. Talvez eu entraria num medo tão grande que eu ficaria quieto, calado. Poderia ser julgado por isso. Eu tô em frente ao local oficial onde as bruxas foram executadas. E olha só que lindo. Chega a ser até poético, né? Essa árvore bem amarelinha por causa do outono. E eles criaram um memorial aqui. Esse é o nome do local, Proctor's Ledge. E aí as pessoas deixam flores aqui. Na realidade, as bruxas eram realmente aquelas pessoas que acusavam. E não aquelas que eram, né, você sabe. We remember. Sempre iremos lembrar. Aqui do lado tá a data, 1692. E aqui os nomes de todas as vítimas. Uma coisa interessante é que no chão tem algumas pedrinhas decorativas e as pessoas simplesmente estão deixando mensagens nas pedrinhas. Olha essa daqui, ó. Descanse em paz. Sempre nos lembraremos. E essa daqui é bem recente, ó. Bless you. Que a paz encontre vocês. Galera, esse lugar aqui só foi oficializado como o ponto real das execuções muito recente, 2016 para 2017, vocês acreditam? Antes, eles acreditavam que as execuções tinham acontecido num lugar chamado Gallows Hill, que é uma parte mais alta aqui da cidade. Durante séculos, os registros históricos eram muito vagos, só falavam algo do tipo, foram executados no morro, com tecnologia moderna, mapeamento ali de terreno, alguns testes, estudos, uma análise especializada dos mapas históricos, e aí eles realmente identificaram que foi aqui que tudo aconteceu. E é muito triste estar aqui, sabe? Quando a gente para pensar no que realmente aconteceu naquela época, a gente esquece toda a parte alegrinha, toda a parte divertida do Halloween e começa a pensar na história em si, o quanto isso foi triste. E esse lugar aqui é conhecido como Proctor's Ledge justamente porque era uma propriedade próxima a uma das vítimas aqui, ó, que é o John Proctor. Que ironia, né? Agora eu tô aqui no cemitério mais importante, mais antigo da cidade, onde estão enterradas as pessoas mais importantes da história de Salem, sabe? E também envolvidas no julgamento das bruxas. E aí, logo do lado, eles colocaram algumas pedras com memoriais para essas pessoas, para elas estarem meio que dignas do lado do cemitério mais famoso da cidade. Só que a real é que os corpos delas não estão aqui. Como elas eram vistas como hereges, como pessoas desprezadas pela sociedade, os corpos delas eram largados lá mesmo, sabe? Alguns eram recolhidos pelos familiares e outros simplesmente se perdiam ou sabe lá o que acontecia. Então, elas não estão aqui. Nunca foi confirmado ao certo onde estão os corpos dessas 19 vítimas, né? E aí eles colocam um memorial para tentar reparar a história.
Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amo estar aqui nesse lugar. Pra mim, Salem é como se tivesse Halloween um ano inteiro, mas vir nessa temporada eu digo que é muito especial também. É um lugar que eu amo muito, gosto da vibe, gosto da história, então poder gravar aqui e compartilhar com vocês é maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês têm o sonho de vir aqui conhecer essa cidade e eu espero do fundo do coração que vocês um dia realizem esse sonho, porque realmente vale a pena. É uma experiência incrível. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar aqui nesse canal, me apoiando sempre, interagindo. Ter vocês é muito especial pra mim, tá? De coração. Beijo grande e até o próximo vídeo. Cara, sensacional. Sensacional. Adorei. Cara, Elton, obrigado. Que vídeo top. Trouxe várias questões polêmicas e questões que a gente vive hoje na sociedade. Muito obrigado, Elton. Puxa, foi muito top fazer react desse vídeo. Galera, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal Reações do Medo, vou deixar o link abaixo. Ative as notificações, dá aquela curtida para ajudar a página. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se você tem coragem.